Saudos, amados ouvintes, com a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez trazendo uma das mensagens que estão ali no blog balsamodaverdade.blogspot.com.br. Aqui nós vamos estar trazendo uma mensagem que é muito lida lá. Ela se chama Devemos Passar pela Prova. Sua base está aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque, depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Bem? Então, Tiago 1, versículo 12, fala sobre isso. A mensagem começa assim: a prova é uma oportunidade de crescimento espiritual, pois o poder de Deus se aprimora na fraqueza. São dos momentos que estamos fracos ou no meio da provação é que buscamos mais a Deus. Quando você está vazio, dá oportunidade para Deus te encher. Nós temos aqui uma referência em 2 Coríntios 12, versículo 9, que diz: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, nós vemos essa referência do apóstolo Paulo, onde ele dizia que ele tinha um espinho na carne. Então, todos passamos por provações. O apóstolo Paulo aqui nos dá um exemplo de que, de fato, nós precisamos estar prontos e aptos a passar pela provação. Como nós falamos aqui, a provação, ela não é um momento para te diminuir, nem para te enfraquecer. Pelo contrário, é para que você se torne mais forte. Porque o poder de Deus, ele se aprimora na fraqueza. Tem que o pior que pode acontecer com um crente é perder a sua dependência de Deus. Quando você se acha muito forte, fica exposto à ação de Satanás. O diabo é astuto quando ele não consegue destruir o crente através da humilhação. Ele tenta exaltá-lo. O orgulho derruba o crente. Por este motivo, a Bíblia nos alerta: aquele, pois, que pensa está em pé, cuide para que não caia. Isso está em 1 Coríntios 10, 12. Satanás foi derrubado por seu orgulho. Aqui nós temos uma referência que nós vamos estar lendo em Ezequiel 28, do 1 ao 10, vamos estar lendo apenas um versículo. Mas aqui, quando se fala de quando o inimigo tenta te exaltar, quando ele não consegue te humilhar, te entristecer, te colocar para baixo, ele faz de tudo para te exaltar, para que você venha tropeçar em seus próprios pés. E essa referência que está aqui em Atos 16 ao 18, ela fala muito bem disso. Nós vamos ler o versículo 17. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus, do Deus Altíssimo. Então, fala sobre uma jovem que era endemoniada, que tinha um espírito de adivinhação e que era explorada ali pelo seu pai. Mas ela, vendo que Paulo era uma pessoa estruturada, não conseguiria derrubá-lo através de humilhação, tentou exaltá-lo para que ele viesse tropeçar em seus próprios pés. Satanás também, ele caiu por causa da sua sabedoria. Aqui em Ezequiel 28, do 1 ao 10, você pode ler, e no versículo 14 e 15 diz: Tu eras o querubim ungido, para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que te fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Nós vemos que Satanás, ele foi criado um ser muito belo, muito sábio, muito poderoso. Mas na verdade ele caiu, ele tropeçou na sua própria vaidade. Continuando, diz: veja, nossa referência inicial, Tiago, nos diz que o homem que suporta a provação é bem-aventurado.
pois passar pela prova é garantir a coroa da vida. Não devemos ver as provas desta vida de uma maneira negativa. A provação apura o crente e conduz amadurecimento e produz amadurecimento. O bom Deus não tem prazer em ver seus filhos no meio da provação, mas por nos amar, Ele permite que passemos pelas provas, pois a prova fortalece o espírito. De fato, Deus não fica feliz e satisfeito em provar ninguém, mas é necessário para que apuremos o nosso caráter. O único ser que não apura caráter, que não evolui, é Deus, porque Deus já é absoluto. Ele não precisa melhorar nem ser apurado em nada. Nós, pelo contrário, temos que ser preparados e estruturados a cada momento. São dos momentos de aflição que nos aproximamos de Deus. Infelizmente, somos rebeldes e ingratos. Não nos sujeitamos à vontade de Deus e, por consequência, nos afastamos da verdade. E assim somos provados. De fato, quando você está muito bem, dificilmente você se lembra de Deus. Todas as vezes é necessário que aconteça algo na sua vida para que você venha se aproximar de Deus. Infelizmente, esse é o mal do ser humano. Devemos receber com coragem as provas que vêm, pois o Senhor está conosco. Deus é bom. Tudo aquilo que Deus envia para nós, de fato, é para o nosso benefício. Deus é justo. Ele só permite passar pela prova os que podem suportar. Se você está na prova, é porque Deus te ama e confia que você possa vencer. Existe uma frase na infantaria que diz: é no fogo bem mais alto que se forja o aço bom. Na verdade, irmãos, Deus, Ele confia que nós possamos passar pela prova. Porque se Ele achar que você não tem condições de passar por uma prova, Ele não vai permitir que isso aconteça na sua vida. Aqui nessa referência de Lucas 22, do 31 ao 33, fala muito bem disso. Falando de Pedro, diz: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, porém, como trigo. Simão, Satanás pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Versão um pouco diferente aqui, mas na verdade, queridos, é a grande verdade. Ali Pedro, ele não estava pronto para estar sendo provado, mas ele batia no peito, dizia que podia, dizia que ia acontecer, que ia fazer, e na verdade, quando ele negou Jesus, ele provou de fato que não estava pronto. Nós temos que estar prontos a todo momento para passar pela prova. E não encarar a prova como algo negativo, como algo destrutivo da nossa vida, mas algo que venha nos fortalecer. E sabendo que Deus sempre está no controle da nossa vida, que Ele nunca vai deixar que nós venhamos a desfalecer, a nos entristecer, mas Ele sempre está pronto a nos ouvir e a nos amparar no momento da nossa angústia. Então, que Deus te abençoe e abençoe a sua família, que Deus te guarde, que você possa estar certo de que se você está na prova, essa prova vai passar e você vai vencer. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.